Então, com relação ao sistema genital masculino, nós temos que observar que esse sistema foi desenvolvido para a reprodução. Então, esse reprodutor, ele tem que produzir a célula, eliminar essa célula pelo ejaculado dentro do sistema reprodutor feminino. Então, todo o desenho do sistema é com essa intenção. Quando a gente pega, aqui eu coloquei a imagem de um touro, a bolsa testicular, escrotal, onde está o testículo, nesse animal, ele é pendular e fica na região inguinal, ali entre as coxas do animal. Então, observem que isso varia de acordo com as espécies animais. Então, nós temos a posição de testículo aqui em cão, na região de períneo, tá na parte atrás, próximo ali à região de ânus. Quando a gente trata de suíno também tá nessa região de períneo e o equino tá na região inguinal. O sistema ele tem o testículo dentro dessa bolsa escrotal, o epidídimo, que envolve essa bolsa escrotal, que envolve esse testículo, conduzindo essas células que foram liberadas pela tubulação seminífera. Tá aqui, ó, o epidídimo, deixa eu colocar um pouco maior, para vocês verem. Então, aqui nós temos, nesse testículo, o epidídimo com a cabeça, o corpo, a cauda, e depois ele sai como ducto deferente, e o ducto deferente, os dois ductos deferentes caindo aqui na uretra, dentro da pelve. Então, os testículos estão dentro de uma bolsa escrotal, fora do corpo. O objetivo deles estarem fora é para manter uma temperatura mais baixa dentro da bolsa escrotal do que dentro do corpo desse animal mamífero. Se a gente está falando em aves, aí isso já não existe mais, porque o testículo fica dentro da cavidade abdominal mesmo. E para manter essa temperatura mais baixa, tem todo um sistema de resfriamento do sangue que entra dentro da bolsa escrotal, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o famoso plexo pampiniforme. Mas beleza, vocês têm que imaginar que a ideia é o testículo, na tubulação seminífera, liberar os espermatozoides. Esses espermatozoides ficam estocados na cabeça do epidídimo. Depois, no processo que inicia a ejaculação, eles são conduzidos para o corpo, cauda do epidídimo, e depois para o ducto deferente. No ducto deferente, ele vai sair da bolsa escrotal e entrar na cavidade abdominal para alcançar a uretra. A uretra, ela vai receber tanto espermatozoides como urina. Quando tem o processo de ereção e logo em seguida vai vir a ejaculação, significa que o esfíncter da bexiga urinária trava. Então, não vai sair urina no processo de ejaculação, tá? Não pode sair, porque urina tem muito líquido. E se cair uma gota de água ou de urina, que tem muita água, no sêmen, no ejaculado, vai estourar a célula, os espermatozoides, tá? Por causa da osmolaridade. Então, trava ali o esfíncter da bexiga urinária e esses espermatozoides que estão no ducto deferente vão cair nessa uretra e vai receber uma enxurrada de líquido seminal. Esse líquido seminal, pessoal, é produzido pelas glândulas sexuais acessórias. Então, essas glândulas sexuais são a ampola do ducto deferente, a próstata, vesícula seminal e a bulba uretral. Então, vai variar qual espécie tem qual e o tamanho delas, mas a localização é sempre a mesma. Eu vou discutir isso em outro slide.
tá certo? Então, essas glândulas estão anexadas e vão jogar a sua secreção dentro da uretra. A uretra que está dentro da pelve, certo? Então, essas células espermatozoides caem na uretra e são banhadas com essa secreção dessas glândulas. Daí, forma o sêmen. Tá? Então, o sêmen é toda a secreção dessas glândulas, mais os espermatozoides que vieram lá do testículo, especificamente da cabeça do epidídimo, tá? Esse sêmen, ele vai ser empurrado para a uretra peniana e da uretra peniana ele vai ser jogado, né? Ele vai ser ejaculado para fora do corpo do animal. Então, esse é o princípio básico do sistema. Agora a gente vai ver as variações de uma espécie para outra, como que acontece. A forma, a localização. Então, tá aqui a lista das glândulas sexuais acessórias, que eu acabei de falar para vocês. E depois o pênis, que é o final do sistema. Esse slide aqui é só por curiosidade, para vocês terem uma noção das dimensões. Por exemplo, no touro, tubulação seminífera são 5.000 metros de tubulação seminífera. É uma loucura, né, pessoal? Imagina. Tudo isso para liberar esses espermatozoides. Lembra que quando esse animal nasce e as células germinativas migram do saco vitelino para a gônada. Então, a gônada é ovário. Se for ovário, vai estar lá as ovogônias dentro do folículo. Se for macho, vão estar as espermatogônias dentro da tubulação seminífera, dentro do testículo. Então, a tubulação seminífera ela é extensa, né, porque ela tem que guardar, vamos dizer assim, né, essas células germinativas e fazer todo o processo de maturação e diferenciação da espermatogônia até chegar no formato de espermatozoide. Essa espermatogônia, ela é abraçada pela célula de Sertoli, né, que é a que vai fazer a nutrição e todo o processo de maturação, né, que vai dar o start para começar a produzir, né, a diferenciar em espermátides arredondadas, depois alongadas, e aí sim os espermatozoides, e liberar ele dentro da tubulação. Liberou, né, ele vai seguir para epidídimo. Olha a tabela lá, na coluna no centro aqui, né, a gente tem, falando a dimensão de epidídimo, no touro é em torno de 40 centímetros. Então, o epidídimo ele faz um C, né, em volta do testículo. Então, tem a cabeça, o corpo, a cauda. Da cauda sai a tubulação de ducto deferente. Aí tem escrito túbulos deferentes, né? Olha no touro, em torno de 100 centímetros. Porque ele sai do testículo, exatamente do epidídimo, para sair da bolsa escrotal e chegar lá dentro da pelve, na uretra pélvica. É um bom pedaço, né, que ele tem que sair do corpo do animal, porque a bolsa escrotal está fora da cavidade, não é isso? E chegar lá na cavidade abdominal, depois na cavidade pélvica, para liberar as células ali. Então, esses espermatozoides, eles estão parados, eles não estão se movimentando. Ele vai começar a movimentação quando ele entra em contato com o líquido das glândulas sexuais acessórias. Lembra? Ampola do ducto deferente, glândulas vesiculares, próstata, bulbo uretral. Então, quando ele recebe o líquido dessas glândulas, que tem um pH específico, cada um tem a liberação de nutrientes específicos para manter essas células vivas, até chegar na tuba uterina lá na fêmea, que esse é o objetivo, né? E então, aí sim ele começa a se movimentar. Ele vai ativar, né, o seu flagelo e começar os movimentos de batimento desse flagelo. Muito interessante, tá?
Seguindo essa tabela só de curiosidade, para vocês terem noção das dimensões, né? Vocês também precisam entender esse processo de descida do testículo para a cavidade abdominal. Aqui vocês estão vendo um cachorro que ele não houve a descida desse testículo, né? Então eu coloquei aí só para nível de para ficar mais claro, vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Naturalmente, o testículo, a gônada está próxima ao rim, lá no dorso da cavidade. E o gubernáculo, ele vai tracionar essa bolsa, esse testículo, para a bolsa escrotal. A bolsa escrotal nada mais é do que uma dobra de pele que fica fora da cavidade, né? Então, ela tem a pele, ela tem fáscias dos músculos da parede do abdômen e ela tem também peritônio ali dentro. Só que a gente não chama peritônio, a gente chama de túnica vaginal. Apesar de ser macho, né, a gente chama de túnica vaginal. Então, aquela parte brilhosa dentro da bolsa escrotal é serosa. É a mesma serosa que tem no abdômen, que a gente chama de peritônio. Aqui, a serosa que envolve a bolsa escrotal, ela vai chamar de túnica vaginal. Então, ela tem internamente esse revestimento seroso, que é brilhoso, que é úmido, que tem líquido, né, para ter uma movimentação. Ela tem fáscias dos músculos. Lembra que parede do abdômen a gente tem músculo oblíquo, tem o transverso, oblíquo abdominal interno, oblíquo abdominal externo, né? A gente tem pele. Tudo isso compõe a bolsa escrotal, independente que seja na região inguinal ou que seja na região perineal, aonde está essa bolsa escrotal. É o mesmo desenho. O gubernáculo, ele simplesmente traciona a gônada para essa bolsa escrotal. Mas pode acontecer dele não descer completamente, ficar no meio do caminho ou não descer nada, ficar tudo lá. Nesse caso, a gente chama que o animal é criptorquida, né? Aí pode fazer a cirurgia, né, de você tracionar esse testículo para dentro da bolsa escrotal. Mas é recomendável que esse animal não entre para reprodução, porque ele pode replicar isso para os filhos, ou ele pode ter dificuldade também de reprodução. O fato é que o gubernáculo traciona, traz essa gônada para dentro da bolsa e depois fica ali só um ligamento, um resquício, né, que a gente chama de ligamento da cauda do epidídimo. Só isso. Esse animal e desse cachorro, o testículo ficou no meio do caminho, né? A gente até consegue visualizar ele aí. Mas ele não desceu para o testículo esquerdo, né? Porque o direito está lá na bolsa escrotal. O esquerdo, até desenhei aí de azul, né? Para vocês verem o gubernáculo tá aqui. Seria aí que seria a passagem, né? Olha que interessante essa imagem. Ela está mostrando no touro a posição desse testículo e do epidídimo, né, que ele fica longitudinal, né? E a do garanhão, ele já está na posição horizontal, garanhão macho equino, né? E o cachaço, que é o macho suíno, então ele inclina mais ainda, né? Ele está na horizontal e indo para vertical, mas é a posição que fica dentro da bolsa escrotal. No cão aqui também está mostrando a posição desse testículo e do epidídimo dentro da bolsa. O gato é totalmente inguinal, né, a posição da bolsa escrotal. Olha que interessante aqui a do suíno, que ele, nessa imagem centralizada, você veja que ele fica bem inclinado, né? No bovino, ela é totalmente vertical. Já a do suíno, ele faz ele é oblíquo, né, nesse sentido, caldo cranial. Ele inclina bastante.
Lembra que eu falei da túnica vaginal? Nós temos, que é a serosa, essa parte brilhosa. A gente tem uma parte externa, que é como se fosse, lembra que a gente estudou? Pleura parietal, pleura visceral. Peritônio parietal, peritônio visceral. Aqui é a mesma coisa, só que a gente chama de túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral. A túnica vaginal parietal é o que reveste externamente o órgão, no caso aqui testículo e epidídimo, e a túnica vaginal visceral que está grudado mesmo no órgão, no caso aqui testículo. Essa túnica vaginal visceral está grudada na cápsula que envolve o testículo. A cápsula que envolve o testículo, nós chamamos ela de túnica albugínea. É uma cápsula muito resistente. É como se fosse a cápsula renal lá no rim, por exemplo, tá? Então, a túnica albugínea é a parte mais externa do testículo, que está revestido por essa serosa, que a gente chama de túnica vaginal visceral. Aí ela reflete, formando a túnica vaginal parietal. Então, você tem uma certa mobilidade aí dentro. Tem líquido também, tá? É a mesma ideia de pleura e de peritônio. É brilhosa, ela tem esse líquido sim, para evitar esse atrito. Então, observem que nesse desenho nós temos aqui a cavidade vaginal, até vou colocar ela na posição aqui, ela vai estar nesse local. A túnica vaginal visceral envolvendo o órgão. A cavidade está entre a túnica vaginal visceral e a parietal. Externamente, nós temos a face espermática externa. Pessoal, face, o nome já está dizendo, é face de músculo. Qual músculo? Olha o desenho aqui à direita, né? A gente tem lá em cima, vocês observam, músculo transverso do abdômen. Depois, músculos oblíquos, interno e externo. Então, essas fáscias, a espermática externa e a espermática interna, são fáscias desses músculos da parede do abdômen, que eu falei no início aí da nossa discussão. Observem que a gente tem aqui, vamos colocar na outra imagem, a face espermática interna é o músculo, face do músculo transverso do abdômen. Depois, vocês estão vendo aqui, ó, o músculo transverso do abdômen, e aí você veja que depois vem o músculo oblíquo interno. O músculo oblíquo interno continua e ele vai formar o que a gente chama de fáscia cremastérica. O músculo cremaster, eu vou falar daqui a pouco dele. E a outra fáscia, que é a face do músculo oblíquo externo, que ela vai formar a face espermática externa. Tudo isso para explicar para vocês que, revestindo dentro da bolsa escrotal, você tem a serosa, que são as túnicas vaginais, que é brilhosa, e as fáscias, projeção desses músculos da parede do abdômen. O transverso do abdômen forma essa face espermática interna. Aqui está no meio, que é o oblíquo interno. Ele continua com a musculatura, o músculo cremaster, que tem essa função de puxar a gônada para próximo ao corpo. Se tiver muito frio o ambiente onde esse animal está, ele tenta aproximar a gônada, né, o testículo, próximo do corpo, para esquentar mais. Se tiver muito quente, ele faz relaxar para o testículo descer mais e se afastar mais do corpo e se refrigerar. Então, quem faz isso é músculo cremaster, que nada mais é que fáscia do músculo oblíquo abdominal interno. A próximo músculo, né, o oblíquo externo do abdômen, então ele vai formar essa face espermática externa. Essas camadas são as que a gente corta quando a gente faz o processo de castração do animal. Você corta a pele primeiro, depois a gente vem para a face espermática externa. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho. Então, você tem pele, aí vem face espermática externa, tá aqui. Depois,
o músculo cremaster, né, que está puxando ali o testículo, aí vem face espermática interna e depois a túnica vaginal. Vamos olhar aqui a tubulação seminífera. Vocês vão ver isso depois em histologia, mas é só para vocês compreenderem que dentro do túbulo seminífero vai estar liberando essas células já maturadas, formato de espermatozoide. Elas vão cair na rede testicular, que a gente chama. A rede testicular nada mais é do que o encontro, né? Todos os túbulos seminíferos jorram seu conteúdo para essa rede centralizada aqui. Então, a rede testicular vai jogar o seu conteúdo para a cabeça do epidídimo, que depois vai para o corpo, aí depois vai para a cauda do epidídimo e segue como ducto deferente. Quando a gente vai palpar o testículo, a gente faz isso no exame andrológico e para ver como que está a consistência. O que você está palpando ali? Primeiro, musculatura de Kermaster. Lembra que eu falei que ele puxa ou ele relaxa para a gônada afastar ou aproximar do corpo, né, que está esquematizado nesse desenho aqui por esse arranjo aqui que é o músculo cremaster. É fáscia do músculo oblíquo abdominal interno, lembra? A gente tem tubulação de ducto deferente. A gente tem a artéria testicular descendo com sangue para irrigar tanto testículo como epidídimo, né, ducto deferente. E a gente tem as veias do plexo papiniforme que vão formar aí a veia testicular. Tá? Então, por que eu estou falando de plexo papiniforme? Vocês estão observando que ele está circundando a artéria. E essa parte aqui que está branca, aqui em volta, ó, é o espaço virtual da túnica vaginal. Túnica vaginal parietal e visceral, lembra? Então, é um espaço que se comunica com o abdômen. Tranquilo. Então, eu vou focar agora minha explicação no plexo papiniforme. Observem que a artéria, o sangue desce para a bolsa e as veias drenam. Então, ela está indo para a cavidade. São fluxos inversos. Então, o que acontece? Esse sangue que chega para o testículo, ele vem com a temperatura do corpo do animal. É um sangue mais quente. Tá? Então, quando ele chega na bolsa escrotal, ele precisa se refrigerar. Ele tem que estar com, até aqui está falando, né? A temperatura testicular precisa ser cerca de 4 graus menor do que a temperatura corporal, para que a espermatogênese ocorra normalmente. Então, para diminuir aí até esses 4 graus, é um sistema de serpentina. Então, a artéria chega com sangue mais quente e as veias estão enroscadas na tubulação da artéria para pegar o calor que está vindo da artéria e subir para a veia cava mais quente. Enquanto isso, a artéria desce, vai resfriando esse sangue para chegar lá no testículo. Olha que interessante, né? É um sistema de troca de calor. A artéria perde calor e as veias do plexo ganham calor e formam ali essa veia testicular, vai chegar na veia cava caudal mais quente. Então, é um mecanismo muito interessante de perda e de ganho de calor. Vocês estão observando aqui, ó, o ducto deferente está em rosa. Direito aqui esquerdo. O ureter, olha, ele está vindo lá do dorso, né? Está vindo do rim para a bexiga urinária. E o ducto deferente faz esse caminho. Esta região aqui, especificamente, é o que a gente chama de anel inguinal. Então, é quando está saindo da bolsa escrotal e atravessa para dentro da cavidade. Então, esse anel inguinal, o nome já fala, né, de anel, é onde vai estar passando
A artéria testicular, é onde, lembra, a veia testicular está saindo, vasos linfáticos, inervação, ducto deferente também. Então, é um anel bem estreito, né, que está comunicando a cavidade abdominal com a cavidade da bolsa escrotal. Então, ele é um anel mais apertado. Pode ser que ele esteja mais amplo. Se ele estiver mais largo, é um problema, porque tanto a alça intestinal pode entrar para dentro da bolsa escrotal, como o próprio testículo pode ficar saindo da bolsa escrotal. É necessário apertar esse anel, fazer uma cirurgia, né? A gente chama isso de hérnia inguinal, se for na região inguinal, né? Você tem que estreitar o anel para que isso não esteja acontecendo. Então, aí a gente vê a saída do ducto deferente nesse anel inguinal para alcançar lá dentro da pelve. Observa que esse buraco aí é o espaço do quadril, né? E ele está indo em direção àquela uretra membranosa. Ducto deferente saiu da cauda do epidídimo. Lembra que a cabeça, olha, até fica inclinado isso aí, né? Cabeça, corpo, cauda. Aí o ducto deferente sai, ele vai passar pelo anel inguinal, entrou aqui, ó, anel inguinal, entrou dentro do abdômen e vai dar a volta e chegar na uretra. E vai receber, né, o líquido das glândulas sexuais acessórias. Depois que ele entra para a uretra peniana, esse líquido, esse sêmen já formado. Eu vou falar agora do órgão copulador, que é o pênis. Ele tem um formato diferente entre as espécies, mas é sempre o mesmo objetivo. Ele tem que encaixar na vagina para fazer o depósito do sêmen, né? Tudo é desenhado para isso. Tem que encaixar, depositar esse sêmen para uma possível fertilização. Com relação ao pênis de ruminante de suíno, a estratégia que foi desenvolvida? Ele é um pênis mais rígido, que a gente chama de fibroelástico. Então, ele é ele é mais fino, só que ele é mais rígido. E aí ele desenvolveu um formato de S. Está escrito aí, né? Flexura sigmoide ou S peniano. Vou mostrar numa imagem daqui a pouco. Então, esse S, quando o animal ele está em repouso, se forma e ele fica guardado, né, nesse formato de S. Quando tem um processo de ereção, ele estica. Então, ele amplia e assim ele consegue atingir, né, a vagina para fazer a ejaculação dentro da cavidade vaginal. O que nós fazemos? Uma possibilidade é uma cirurgia de rufião com desvio de pênis. O que é o rufião? Ele vai detectar se a fêmea está no cio. Ele vai ter ereção, vai ter ejaculação, só que ele não vai ejacular dentro do corpo da fêmea. Que a ideia é você detectar a fêmea que está no cio e levar ela para fazer a inseminação artificial. Então, uma das técnicas é você desviar o pênis do animal, e aí ele vai ficar lateral, você faz um novo prepúcio e aí ele sai por um novo ósteo, ou você sutura, amarra ele na cavidade abdominal, então ele vai ter ereção, ele vai ter ejaculação, só que ele não vai conseguir atingir a vagina, porque ele está preso, tá? Então ele vai ejacular fora da fêmea. Então eu estou falando de duas técnicas que existem para rufião, para detectar a fêmea no cio, em bovino que eu estou falando, tá certo? Mas também os suínos têm esse desenho de flexura sigmoide, é uma característica das espécies aqui que eu estou falando. O ovino, ele tem essa projeção aqui da uretra, o processo uretral, né, que é característico de ovino. Então, o sêmen e a urina saem na ponta, né, porque a uretra ela se projeta para fora do corpo do pênis, uma característica dessa espécie. Quando a gente fala aqui nos equinos, o equino ele já tem uma outra estratégia. Ele já tem bastante tecido cavernoso,
ele é um pênis que ele tem uma ereção, quando ele tem um processo de ereção, esses seios cavernosos, eles enchem de sangue, isso em todo processo de ereção é assim, só que do equino, como ele tem mais tecido cavernoso, ele vai ficar, a estratégia, ele não é tão fibroso, igual é o de suíno de equino, o de suíno de bovino, né? Então, ele investiu aqui, foi em tecido erétil mesmo, né? Então, esse tecido cavernoso infla, e aí sim ele consegue ficar firme para acoplar na vagina. O cão, e também o equino tem o processo uretral, então ele tem uma projeção da uretra, né, aqui na região da glande, que é a parte, o pênis ele tem uma raiz, um corpo e a ponta dele aqui é a região da glande, né? Então o processo uretral também, ele tem uma projeção, mas não tão grande igual a do ovino. E veja que a espessura do pênis do equino é bem maior, né, do que a dos outros, dos suínos e dos equinos, né? Dos suínos e dos bovinos, ruminantes em geral. Se a gente pega um corte transversal do pênis, dá para ver claramente, ó, do equino e aqui o do bovino. Do bovino você veja que ele tem menos tecido erétil, ele é mais claro, né? Porque é tecido fibroso, que fala fibroelástico, né? E a do equino você veja que ele tem mais espaço cavernoso. O pênis, pessoal, ele tem um arranjo interessante, porque ele é formado por músculos isquiocavernosos e pelo músculo bulbo esponjoso. O músculo isquiocavernoso está falando que está saindo dos isquios, as duas projeções ali dos isquios, e aí eles se encontram e formam o dorso do pênis. Cavernoso porque ele tem bastante tecido erétil, é como se fossem, são espaços mesmo, leitos vasculares. No processo de ereção, esses leitos são cheios de sangue, que é por isso que o pênis vai ficar rígido, tá? Isso no dorso do pênis. Na região ventral do pênis, como vocês observam aí nessa imagem, aqui é a região ventral, é onde vai estar passando a uretra. Tá? Então, essa uretra, ela aqui no do bovino, vocês observem nessa imagem aqui ventral, né? Esse buraquinho aqui é a uretra, e ele tem envolto a uretra tecido também, que a gente chama de bulbo esponjoso. Então, a região ventral, essa organização do bulbo esponjoso é justamente para inflar e manter a uretra aberta. Porque se não tivesse o arranjo do bulbo esponjoso ventralmente envolvendo essa uretra, o isquio cavernoso, eles iam encher de sangue e espremer a tubulação da uretra. Isso não pode acontecer. Porque a organização do pênis, lembra que eu falei, é para que o sêmen chegue na vagina. E se espremer ali e tampar a passagem da uretra, imagina que loucura, né? O sêmen não ia escorrer para fora do corpo. Então, para garantir que a uretra não se feche, a gente tem ventralmente toda uma organização do tecido de bulbo esponjoso, que também tem esses leitos, essas cavernas que eu estou falando, né, que enchem de sangue também no processo de ereção. Ela infla, só que a ideia do bulbo esponjoso é para manter a abertura da uretra. Então, tem que estar sempre aberta, para que o sêmen escorra por ela, tá certo? Olha, tem até uma imagem, eu acho bacana esse desenho desse livro, tá em preto e branco, deixa eu colocar maior aqui, mas ele mostra esse arranjo, olha, tá vendo? O pênis quando tá flácido, e aí depois, olha, essas cavernas que eu estou dizendo, elas vão enchendo de sangue para ter a ereção. Essa imagem aqui é de humano, mas ela é boa para explicar o que eu estou querendo falar para vocês. Nós temos a pelve, então a gente tem aqui, ó, o isquio, tá vendo? Os dois isquios, e aí vem aqui, ó,
músculo isquiocavernoso dos dois lados, eles se encontram, aqui é a região de pubis, o osso, né, do quadril, e aí forma essa região do corpo cavernoso, que é o dorso do pênis. A região ventral, ó, a região do bulbo, que é a raiz do pênis, está bem aqui, ó, o bulbo, e aí ele vai envolvendo aqui a passagem aqui em azul, né, que é a uretra peniana, para garantir que ela não se feche. Então aqui é o corpo esponjoso, o bulbo esponjoso. E na ponta desse pênis nós temos aqui a glande. Então, num corte transversal de pênis, nós temos aqui 2 isquios cavernosos e a parte do bulbo esponjoso ventralmente com a uretra ali no centro. Quando a gente fala, um detalhe aqui que existe com relação a cachorro, o processo de ereção do cão é muito longo. A ejeção do sêmen é muito lenta, demora em torno de 20 a 30 minutos. Então, o que ele fez? Para garantir que a fêmea não saísse, né? Então, ele desenvolveu um bulbo da glande, que é o que está escrito aí, né, nessa imagem do pênis aqui à direita do cão. Ele tem esse bulbo da glande, ele infla junto no processo de ereção e ele prende na vagina da fêmea. Se vocês observem aqui nessa peça, que o bulbo da glande, né, ele vai inflar e essa parte vai ficar presa na vagina. Aí ele vai conseguir ejacular lentamente, tá? Por isso que a gente não solta o cachorro, não tenta soltar depois que eles já estão atrelados, né? Aqui está mostrando esse processo de atrelar, tá? A fêmea e o macho aqui. Então, o macho, né, ele vai subir na fêmea, encaixa o pênis na vagina, vai inflar, né, o bulbo da glande e fica preso na vagina. Depois eles viram, né, o cachorro vira e aí ele vai ejetando ali o seu sêmen. Em torno de 20 a 30 minutos nesse processo. Se você tenta arrancar a força, primeira coisa, o bulbo da glande vai estar inflado, vai machucar a mucosa vaginal dessa fêmea. E segundo, o pênis do cão, ele também tem um osso peniano, que é para ajudar aí nesse processo de encaixe na vagina. Então você também corre o risco de quebrar, fazer uma fratura nesse osso peniano. Dependendo da situação, talvez tenha que fazer uma amputação de pênis no animal. A gente não tenta desatrelar o cachorro, né, depois que já promoveu a cópula. Nessa imagem aqui, ó, número 7, que está mostrando esse osso peniano. Com relação ao gato, o que se tem é uma característica interessante, que a glande dele é cheia de espículas. São pontas e alguns livros, né, falam que é necessário para que haja a ovulação da fêmea. Então, essa espícula em contato com a vagina, né, estimula a ovulação da fêmea. Se a gente pega um gato castrado, a tendência é diminuir essas espículas e às vezes até você já não encontra elas mais no animal. Com relação às glândulas sexuais, glândulas genitais acessórias, lembra que ela vai formar o ejaculado, vai formar o sêmen, né? Que o sêmen é esse líquido dessas glândulas mais os espermatozoides. Então, a gente tem variações aqui do tamanho dessas glândulas e se existem ou não nos animais. Por exemplo, o bovino, ovino e equino, ele tem as 4 glândulas.
tanto a ampola do ducto deferente, como a glândula vesicular, a próstata e a bulbo uretral. Lembrando que a glândula bulbo uretral, olha o nome já está falando, está perto do bulbo. O bulbo é a raiz do pênis. Então, essa glândula, ela libera secreção para limpar o canal da uretra. Porque vai ter ali alguns cristais, né, que vieram da urina, vai ter líquido também. Então, ela vem, o primeiro jato do ejaculado é o líquido da bulbo uretral, que ele está simplesmente limpando o canal da uretra. Depois que vem mesmo com as células e o líquido das outras glândulas, tá? Mas isso é muito rápido, não dá para você separar. Esse aqui agora é... Não, só estou falando que os primeiros jatos do ejaculado, a maior parte aí é da glândula bulbo uretral. Depois, o que nós temos? A glândula próstata, ela é ímpar e ela está envolvendo a uretra, mas ali na saída do colo da bexiga, né? Então, ela abraça ali a uretra membranosa e tem vários ductos jogando o líquido dentro dessa uretra, como se fosse um chuveiro, né? Cranialmente, a próstata, nós temos aí a glândula vesicular e a ampola do ducto deferente. Lembra do ducto deferente? Ela tem também a glândula ali acoplada que libera secreção, bem aonde vai jogar na uretra. A ampola do ducto deferente não existe nos suínos e nem nos gatos. E nas outras espécies tem. Já o cão, ele só tem a ampola do ducto deferente e a próstata. E o gato só tem a próstata e a bulbo uretral. São características dos animais aí. Observem no desenho que o que chama muita atenção é quando a gente olha o varrão. O varrão é o macho suíno, o cachaço, né? Observem que a glândula bulbo uretral, que é a número 7, é enorme no varrão. Observem aqui nessa imagem do suíno que a glândula bulbo uretral é toda essa extensão. Olha ela aqui. Então, nós temos a bexiga urinária, os dois ureteres, né, chegando na bexiga. Aí nós temos aqui a glândula vesicular, a próstata no centro e aqui a bulbo uretral. Aqui já é a raiz do pênis, é a região do bulbo do pênis. E depois vem o corpo do pênis. E aqui ele entrando, aqui é a região de prepúcio, né? E aqui é a coroa da glande. Observem que a bulbo uretral é muito grande em suíno, justamente porque o volume de ejaculado desse animal é enorme. Um cachaço ejacula em torno de 250 a 300 ml de sêmen. Então, boa parte do volume desse ejaculado é dado pela bulbo uretral. Lembra que eu falei no início que a bulbo uretral é que tem a função de limpar o canal da uretra? Aqui no suíno, ele também tem a função de aumentar o volume desse ejaculado. Quando a gente pega, por exemplo, aqui nessa imagem aqui de um ovino, olha, a bulbo uretral é pequenininha, essas duas aqui. E aí nós temos aqui a glândula vesicular, tá? As duas, tá muito bonita essa imagem. Aqui é o ducto deferente, aqui é a glândula da ampola do ducto deferente, as duas. A próstata, que fica aqui em volta, e a bulbo uretral. Aqui já é a raiz do pênis. Então, daqui da raiz do pênis, aí ele faz um S, porque está cortado o resto do pênis desse animal, né? E aqui a gente tem o músculo retrator do pênis, que ele vai trazer de volta esse pênis para dentro da cavidade e, consequentemente, vai formar essa flexura sigmoide. Com relação ao equino, aqui a gente tem todo o sistema dele, os dois testículos, aí ó, o ducto deferente vindo para a região da uretra, a bexiga urinária.
Aqui, ó, ducto deferente, glândula, ampola do ducto deferente, que vai jogar as duas, ó, a ampola do ducto deferente vai jogar aqui na uretra. E vem as outras glândulas aqui. Quando ele faz essa dobra, aqui é a raiz do pênis. Corpo do pênis, aqui é a região de prepúcio. Prepúcio nada mais é do que uma dobra de pele que envolve a região da glande desse pênis, até para proteger, né? E aqui a glande desse pênis. Então tá aqui, ó, o ducto deferente, aí esse espessamento é glândula, que vai liberar a secreção para formar já o sêmen. E aqui ele está mostrando a vesícula seminal e próstata. Com relação à ave, é intracavitário, já falei sobre ela. Então, como eu disse, né, o sistema genital masculino ele foi desenhado para acoplar ali na vagina. A gente consegue fazer coleta de sêmen, existem formas, pode ser com eletroejaculador, né? O eletrodo ele vai na região do reto do animal, se for grandes animais, né? A gente faz por esse sistema, e aí o choque ele vai desencadear o processo de ereção, e a gente coleta esse sêmen, pode ser por massagem nessas glândulas sexuais, modo manual. Se for igual cachorro, a gente faz muito por masturbação mesmo, a coleta desse sêmen, para você analisar e depois fazer a inseminação. E também pode ser coletado por vagina artificial. A gente faz muito isso em animais de central de coleta de sêmen, tanto em bovinos como em equinos. Então a vagina artificial nada mais é do que um tubo, que lá dentro você põe água na temperatura específica, adequada, para simular, né, a temperatura que está ali na região corporal, e depois você leva para o laboratório para fazer a concentração das células naquele ejaculado e fazer a diluição e envasar nos tubinhos específicos, né, para fazer a transferência. Ou você congela no nitrogênio líquido, ou você já simplesmente já faz a inseminação. Tá bom? Nas palhetas que a gente chama. Antigamente colocavam em tubinhos de vidro, né, em ampolas, agora não se usa mais isso. Você coloca em tubinhos plásticos e já tem todo um sistema para envasar, né, e fazer uma curva de congelamento para depois colocar no botijão e estocar esse sêmen para comercializar também, certo? É uma área muito interessante essa parte da reprodução.